Terceiro ano, agora vamos que vamos, né? Novamente, voltando aí à aula de filosofia, vou repassar o conteúdo porque a live que ficou gravada, eu acho que ela deu um problema, eu não estou conseguindo colocá-la na plataforma, então eu vou voltar novamente para, então na primeira semana vai ter as atividades, mas vai estar sem o vídeo. O vídeo vai estar na segunda semana junto com as atividades da primeira semana e mais atividade da segunda semana, e eu vou colocar tanto a aula e depois na live a gente volta a ter uma conversa. Então, aqui no tema 7 da página 41, vai dizer o seguinte: contrato social do Estado Civil, a sociedade civil. Quem pegou aí um pedacinho da aula viu o que eu falei. É claro que eu falando em contrato social, automaticamente, como eu tenho dito para vocês, rapidamente eu tenho que fazer uma ligação com Thomas Hobbes. Não se esquecendo, então, que Hobbes, ele é um inglês e ele é de 1588 e morre em 1675. Então eu estou falando do século XVI para o XVII, com tanta mudança que está havendo. Então ele vai fazer uma leitura da sociedade e daí então cria a sua teoria. Segundo a filosofia, que o homem, então, ele é um ser da sua própria natureza, ele é político. Por isso que depois Aristóteles ele vai continuar a desenvolver essa filosofia política, em detrimento disso. Porque ele fala que está impregnado, está impresso no nosso caráter. No caráter de ser humano, essa política, porque faz parte da natureza do ser humano. Aí, então, os estudiosos falam que depois houve uma mudança. A partir da modernidade, é conhecido de uma mudança que vem. Então, eles colocam assim: a política deixa de ser vista como algo natural, ou seja, aquilo que era inerente, que fazia parte do ser humano, e passa a ser considerada como uma convenção, aquilo que é colocado, aquilo que é imposto, que é de norma para a sociedade. Ou seja, ele explica aqui, um acordo, um contrato. Esse é o sentido do contratualismo. Então ele tem uma mudança, deixa de ser aquilo que é natural e passa a ser agora um contrato. E aí daí agora nós vamos começando a entender então a visão de Hobbes, dentro da filosofia de Hobbes, em relação à sociedade e ao contrato social. E esse contratualismo, ele se baseia no quê? Na ideia central do contrato social, segundo a qual a relação entre o Estado e a sociedade civil ocorre por meio, então, de um contrato. Então, olha aqui, antes era de natureza minha esse quesito político. Então, segundo eles, e aí o Aristóteles desenvolve a filosofia política baseado nisso, que eu tinha isso em mim porque eu sou um ser político. Nessa chamada modernidade, ou no pensamento moderno, ela veio inserir o seguinte: cria-se então o Estado e a sociedade civil. Então tem que haver um contrato entre a sociedade civil e o Estado. A priori, dá para entender que parece que é uma coisa que é necessário mesmo. Para as coisas fluírem e existirem, parece que precisa disso. Para haver ordem, para haver toda uma direção para que haja crescimento. E aí dá para a gente até se lembrar muito da filosofia de Comte, né? Quando ele fala do progresso, com a ordem, só que aqui ele vai falar que para que isso ocorra, precisa desse contrato, tá? Eu só joguei aí Comte só para vocês se lembrarem como que é feito. Então vamos lá agora dentro,
O desenvolvimento da sociedade civil e do Estado é, portanto, marcado pelo contrato social. O momento histórico anterior ao estabelecimento do contrato é chamado de quê? De estado de natureza, aquilo que eu falei acima. Caracterizado pela guerra de todos contra todos e por uma vida, nas palavras de Thomas Hobbes, solitária, pobre, desagradável, bruta e curta. E aí depois nós temos então quem vai fazer leituras assim, Hobbes, Locke e Rousseau. E aí então do estado de natureza à sociedade civil. Aí agora começa propriamente dentro da teoria de Thomas Hobbes. Para Hobbes, todos, por serem todos iguais, todos os seres humanos desejam a mesma coisa, autopreservação, segurança. Claro, então, enquanto ser humano, segundo a teoria dele, todos nós almejamos sempre a mesma coisa, a autopreservação e a segurança. Automaticamente, segundo ele, quando isso não ocorre, o que gera? Surge ódio, inimizade de uns em relação aos outros. Pensa no problema da sociedade. Então, isso, quando eu não tenho essa autopreservação e nem segurança, vai gerar tudo isso. Ódio, inimizade de uns em relação aos outros. Aí é claro, se isso está ocorrendo, pensa, vai precisar de alguma coisa que tire, então, desse caos. Quem não consegue o que deseja, automaticamente vai fazer o quê? Desconfiar do outro. E o ataca para tomar aquilo que deseja ou para se prevenir. Então, surge daí essa profunda concepção pessimista do ser humano, que ficou famosa com a expressão que Hobbes utiliza: o homem é lobo do próprio homem. Isso parece que é muito contemporâneo, né? Se hoje nós formos analisarmos, mediante esse mundo que a gente vive egoísta em detrimento do capitalismo exacerbado, parece que faz muito sentido. Então, Robson, devido às mudanças comportamentais que estavam acontecendo nesse exato momento do século XVI para o XVII, ele faz essa leitura. Então, de acordo com essa concepção, o homem tem interesse pela companhia de outro homem apenas se puder submetê-lo. É loucura demais, mas é muito correto a visão de Hobbes em relação a isso. Então vamos ver como é que ele continua discorrendo isso. Para Hobbes, há 3 modelos da discórdia entre os seres humanos: competição por lucro, desconfiança generalizada e a busca por glória ou reputação. Gente, é muito contemporâneo essa visão de Hobbes. Competição por lucro, desconfiança generalizada e busca por glória ou reputação. Essa situação natural se caracteriza por uma luta perpétua e inevitável. Ele fala que isso sempre vai acontecer e não tem como fugir disso. Por quê? Por causa dessa vontade diferente de poder que há em cada ser. Porém, claro que isso vai ficar o quê? Totalmente insustentável. Se está completamente insustentável tudo isso, é preciso de quê? Estabelecer uma relação pacífica. Como estabelecer essa relação pacífica? Então ele acredita que o seguinte: cada um dos seres humanos aceita sacrificar uma parcela de sua liberdade individual em troca de segurança que outra instante garantirá. O Estado por meio do soberano. Então,
Quando isso tudo está acontecendo, cria-se o Estado e o Estado tem que ser gerido por alguém. Esse alguém, então, vai ser essa pessoa que recebe uma nomenclatura, soberano. Então, ele se torna soberano, o Estado. E aí, o soberano que representa o Estado expressa a força advinda dessa convenção coletiva. Então, a sociedade convencionou de que havia necessidade disso. Por isso, ele é absoluto. Por quê? Porque ele tem o apoio. Hoje, então, nessa suposta democracia que a gente vive, com essa tal desse voto, que daí a gente escolhe, quando ele é, então, eleito por nós, sendo a maioria dos votos, assim como é a nossa lei eleitoral, tem vários e vários que se acham, então, realmente assume esse poder. Por isso que lá atrás gera aquele cara que é o soberano absoluto. No caso, quando era um poder que era a monarquia ela se torna absoluta. Então o Estado, através disso, ele passa a fazer o quê? A definir tudo. E aí Hobbes dá esse nome a esse absolutismo de Leviatã. Não se esqueçam disso, tá? Leviatã. Por que Leviatã? Leviatã era o nome de um monstro marinho citado no Antigo Testamento. Que aí, então, que acaba sendo um título da obra de Thomas Hobbes, que desenvolveu essa filosofia política. Cabe ao Estado, portanto, definir o quê? A política, a moral e o direito. Então, precisa de um contrato. E aí, então, como eu falei que eu ia expor um pouco mais por causa da aula, eu vou dar uma passada nesse liberalismo clássico que é desenvolvido por Locke. Ele é representante dessa doutrina liberal, ele rejeita a doutrina do direito divino e do absolutismo, então ele não aceita essa doutrina e ele cria então essa doutrina liberal. Desculpa. Além da ideia de que estamos naturalmente inclinados à violência, para Locke, a liberdade não é uma convenção, não é algo imposto, não é algo que é feito dessa maneira. Para Locke, a liberdade não é uma convenção, mas um direito natural. Isso faz parte da minha essência. Esse quesito de liberdade. Eu não preciso de alguém que vai determinar. Eu preciso, enquanto um direito natural meu, de ser livre. Substituído, então olha aqui, ó. Para Locke, a liberdade não é uma convenção, mas um direito natural, instituído pela condição humana, independente de qualquer legislação. Da liberdade, porém, surgem as obrigações, isto é, leis sociais. De acordo com esse pensador, no estado da natureza, todos somos iguais e livres. E essa lei natural institui nossa liberdade. Também é muito bacana e também é muito contemporâneo. Por essa luta democrática, essa liberdade que tem. E aí, devido a essa liberdade que se tem, por isso é que John Locke ele vai falar que cria-se leis. Nessa linha de pensamento, o Estado teria surgido para o quê? Proteger a liberdade que é natural. O poder do Estado, portanto, não é absoluto segundo a visão de Locke. Se o Estado não fizer o que lhe compete, isto é, defender os direitos naturais, o cidadão tem o direito à insurreição justa e podem derrubar esse monarca ou soberano. Para Locke, os direitos naturais são a liberdade natural, a vida e a propriedade como fruto do trabalho. Muito bacana as duas visões. Um que encontra, então, para tentar acabar com toda a crise, ele acha que tem que criar um soberano.
O Estado, então, tendo um representante, esse representante sendo absoluto, fazendo um contrato com a sociedade, porque é a sociedade que o colocou, que o convencionou que teria que ser isso, e já o outro acredita que leis são criadas, sim, que seria John Locke, mas sem essa, garantindo o quê? Esse soberano garantindo a liberdade, porque a liberdade é algo natural. E o Estado, ele está aí. Quando ele não cumpre, então pode surgir, então, insurreições. É muito bacana isso. E daí, então, na aula que vem, nas lives, a gente vai, então, colocando as aulas aí e a gente vai tirando dúvida e vamos conversando. Um beijo.